Olá, tudo bem com você? Como é que estão as coisas aí? Novamente eu, André Godoy, aqui é o canal Dinheiro. Hoje ainda é dia 22 de julho, terça-feira. E eu queria fazer uma observação a respeito de um assunto que é polêmico e que tem tudo a ver com o último vídeo que eu postei. Eu acabei não falando naquele vídeo a respeito do assunto pobreza versus riqueza, né? Porque senão ia ficar muita coisa e a gente já ia. Eu considero que a gente ia sair do assunto principal, que naquele vídeo era liberdade versus igualdade. Eu considero que o assunto pobreza e riqueza eles fazem parte já de um. É um outro tema. Né? Eu não sei se para você é claro o conceito de riqueza ou pobreza. Eu já comentei aqui várias vezes que pobreza é você não ter produtos. Né? E riqueza é ter muitos produtos. Não tem nada a ver com dinheiro. Tá? Então, por exemplo, nós, Brasil, nós somos uma sociedade pobre. Porque você vai no supermercado e você tem uma ou duas ou três marcas de sabão em pó, uma, duas ou três marcas de óleo de soja, uma, duas ou três marcas de café e por aí vai. Né? O mundo tem empobrecido. Isso faz parte do processo de formação de grandes conglomerados. Né? Você tem empresas cada vez maiores sendo donas de fatias cada vez maiores do mercado, tudo isso com as bênçãos do Estado, a concorrência tem sido eliminada. Então, na prática, sim, estamos empobrecendo. Nós, no mundo, estamos empobrecendo. Não é só o Brasil, no mundo. Né? Isso é pobreza. É quando você chega lá e tem pouca coisa para você comprar, pouca coisa interessante para você fazer com o seu cinema, com o seu dinheiro. Eu falei cinema porque eu pensei no cinema, justamente é um exemplo bom disso. Por exemplo, eu gosto de vez em quando ao cinema, mas quando eu chego lá hoje em dia, eu olho os filmes que estão em cartaz e eu vejo que não tem nada ali que valha aquelas moedas que eu tenho no bolso. Então eu não vou. Eu não tenho o que comprar com o dinheiro que eu tenho no bolso, percebe? Quando eu vou ao cinema, quando eu passo na frente do cinema e eu paro e olho o que está em cartaz, eu me dou conta de que estamos pobres. Não tem nenhum filme que eu fale, poxa, eu trocaria as moedinhas que eu tenho no bolso por assistir esse filme. Eu daria essas moedinhas. Não tem. Isso é pobreza. Pobreza é não ter o que comprar. Agora, existe um outro jeito de você se referir à pobreza, que é o jeito talvez mais comum, mais assim, popular, que é associar pobreza à falta de dinheiro. Né? Repara que essa história de falta de dinheiro e mesmo essa história de falta de mercadorias, né, a pobreza ela é uma coisa muito difícil de você medir. Não existe uma régua falando assim, olha, até X reais você é pobre, de X reais em diante você é rico. Até Y reais você é pobre, de Y para baixo você é paupérrimo, famélico, miserável, enfim. Não tem um critério objetivo para isso. Existem estatísticas oficiais, mas são coisas postiças, como tudo que o Estado faz. Ah, se você ganha mais do que tantos mil reais por mês, você é rico. Né? A gente sabe que isso não tem muito sentido. Agora, se nós estivermos falando da falta de dinheiro no bolso da pessoa, ou se ela acha que ela tem pouco dinheiro no bolso dela, agora eu vou entrar no ponto central da questão. Agora eu estarei falando não da economia no sentido das mercadorias na gôndola do supermercado, mas eu estarei falando de economia monetária. Tá? Um parêntese antes de eu falar.
Estou supondo que... Estou me referindo a uma economia que não seja venezuelana, tá? Então, o que eu vou falar agora, a partir de agora, vale para economias que não são corroídas pelo problema da inflação. Pode até ter alguma inflação, mas não ao ponto de transformar a moeda em peso de papel. Tá? A questão é a seguinte: se você pegar um dos melhores livros que existem sobre economia monetária, recomendo muito, tá? O livro do professor Eugênio Goudin. Goudin escreve-se G-U-D de dado, I de inteligente, N de nariz. Goudin, Eugênio Goudin. Princípios de economia monetária. São 2 fascículos, tá? Logo na abertura do livro, o professor Goudin ele fala uma coisa absolutamente sensacional. Ele fala o seguinte: que o dinheiro que você tem representa débitos que a sociedade tem com você. O dinheiro que você tem representa débitos, dívidas que a sociedade tem com você. Dívidas de quê? Dívidas de gratidão. Você foi lá e resolveu um problema da sociedade, e a sociedade, em vez de ela te dar uma vaca, um boi, um coelho, uma galinha, ela te deu um pedaço de papel pintado, falando o seguinte: olha, não sei o que você quer, se você quer uma galinha, uma vaca, um coelho, enfim. Mas o fato é que você nos ajudou, você fez algo aqui pela sociedade, então nós vamos te dar aqui um pedaço de papel, e através desse pedaço de papel você pode resgatar a recompensa que você tiver, a que você tiver direito aqui conosco. Né? Vamos supor que você é um cirurgião, você ganhou lá, eu não sei quanto ganha um cirurgião por cirurgia, eu vou chutar um valor, tá? Totalmente irreal, só para a gente ter um número. Vamos supor que você ganhou R$100 pela cirurgia que você fez. Então, o que significa isso? Significa que a sociedade está em dívida com você. Qual é o valor dessa dívida? R$100. Ela poderia pagar isso te dando uma galinha, um coelho, ou, o que é mais justo, ela pode pagar isso te dando uma cédula de dinheiro, uma coisa chamada dinheiro. E o que está escrito nessa cédula, o que está escrito nesse papel pintado é o seguinte: que você tem o direito de resgatar em mercadorias até o valor de R$100. Você pode ir numa loja, você chega lá, você dá esse papel pintado, onde está escrito R$100, você escolhe a mercadoria que você quer e você leva a mercadoria embora. Você é livre para você escolher a recompensa que você quiser. Em vez de nós te darmos uma galinha, um coelho, um pato, a gente dá um papel pintado, escrito a quanto de recompensa você tem direito. Você vai numa loja, qual loja? Qualquer loja. E você resgata aquilo em mercadorias à sua escolha, ou serviços à sua escolha. Por isso que eu sempre digo aqui que o dinheiro ele não é uma ferramenta do mundo da economia. O dinheiro ele pertence ao direito, ele pertence ao mundo do direito. Repara que tudo isso que a gente falou aqui nada mais é do que uma operação que tem como pano de fundo as ideias principais do direito. Né? A partir do momento que existe a noção de que precisamos recompensar você pela cirurgia que você fez, daí em diante tudo vai ser elaborado e desenhado e concebido pelo mundo do direito. Né? É o mundo do direito que vai instituir essa coisa chamada dinheiro, que vai dar a ele circulação forçada e aceitação universal. É o mundo do direito que faz com que quando você chega na loja, você tenha o direito de levar até R$100 de mercadoria, não R$100 e um centavo. E também, o dono da loja não pode pegar a sua cédula de R$100 e falar: só vou te dar 90. Ele vai ter que te dar R$100 em mercadoria. Por quê? Porque é uma dívida que a sociedade tem com você. Se você não honrar isso, a sociedade se desmantela. Certo? Então,
Quando você ouvir falar de pobreza e a pessoa estiver se referindo à quantidade de dinheiro que você tem, você pode falar assim: ah, André, mas o traficante, mas o cara que comercializa arma. Olha, eu não estou falando isso. Aí são assuntos que é uma outra história. Eu estou falando de pessoas normais, cidadãos normais. Quantos Pablo Escobar existem no mundo? Certo? A grande maioria da humanidade é feita de pessoas decentes, pessoas honestas, pessoas que trabalham. O caso do Pablo Escobar é uma outra situação, assim como é o caso do Neymar, do Silvio Santos, enfim, do Fred Mercury, é uma outra história. São outros 500. Apesar de que ainda podem ser analisados dentro dessa mesma ótica, tá? Mas haverá diferenças, algumas diferenças. Seja como for, o dinheiro que você tem no bolso representa um crédito que você tem para com a sociedade, ou se você preferir, um débito que a sociedade tem para com você, uma gratidão. Certo? Então, quando você ouvir falar de falta de dinheiro, ou de pobreza associada à falta de dinheiro, lembre sempre do seguinte, que quanto mais você fizer pela sociedade, é claro, de novo, o que eu vou falar, há exceções, mas assim, eu não estou aqui para falar de exceções. Estou aqui para falar de regra. Quanto mais você fizer pela sociedade, mais papel pintado você vai ter no seu bolso. Mais em débito com você a sociedade estará. Essa é a lógica. Tá? De novo, recomendo que você leia Princípios de Economia Monetária do professor Eugênio Goudin. Eu nunca li nada melhor do que isso em nenhuma outra língua. Tá bom? Um abraço para você. Até mais.